Graça e paz, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, você minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre a nossa casa, sobre todo o nosso viver, amém? Então, hoje quero compartilhar com os queridos irmãos 5 pilares, vou colocar aqui 5 pilares para a nossa salvação, para a salvação de uma pessoa, para a salvação de um ser humano, salvação que eu digo, vida eterna, que a Bíblia se refere. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem falando sobre 5 pilares de como nós podemos ser salvos. Então hoje o nosso tema de hoje é 5 pilares, amém? Então vamos trabalhar aqui em cima desse tema aqui, que você abra o seu coração, que você também abra a sua mente, para que você possa realmente se encher dessa palavra, que essa palavra possa entrar como uma semente no seu coração, e que ela possa nascer, e que ela possa realmente crescer e dar bons frutos, amém? Então, vamos começar com o nosso texto de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, verso de número 23. Que a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nessa versão, vou pegar na versão tradicional, vou pegar também na versão tradicional, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro delas que eu quero compartilhar com vocês, vou compartilhar 5 pilares, vou falar primeiro aqui os 5 pilares, em 5 versículos aqui, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas, meus irmãos, é a verdade sobre o pecado, como nós meditamos em Romanos 3, verso número 23. Que todos estão destituídos da graça de Deus. Ninguém merecia ser salvo. Nenhum ser humano na face da terra merecia ser salvo. Mas graças à sua misericórdia e bondade, Deus tinha um plano para salvar a humanidade. Então, 5 pilares. O primeiro deles é a verdade sobre o pecado. A verdade dele, falando principalmente sobre o pecado. Aqui deixa eu ver, ADBV, Saco do Belém. Paz, irmãos, amém, a paz do Senhor. Irmão Irineu, irmão Irineu, grande abraço, que Deus te abençoe, você e todos os irmãos aí da Assembleia Bela Vista do Saco do Belém, amém? Grande abraço a você e toda a congregação aí, que Deus continue usando vocês como instrumento, que Deus continue derramando graça sobre a vida de cada um de nós, amém? Então, vamos falar hoje aqui sobre 5 pilares. 5 pilares de um plano de salvação que Deus tem para nossas vidas, que Deus tem para a vida de todos que aquele crê no seu Filho amado Jesus terá salvação eterna, amém? Então primeiro vamos falar sobre ele. O primeiro pilar é a verdade sobre o pecado. Romanos capítulo 3, verso número 23, que diz que todos pecaram, toda a raça humana pecou, toda a raça humana está destituída da graça de Deus. Resumindo, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ser alcançado por Deus, mas Deus tinha um plano. Então o primeiro, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, se manifestou sem a lei. Aqui Paulo está falando na carta aos Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 24. Aqui Paulo fala principalmente, Paulo volta ao assunto principal da sua carta que ele escreveu aos Romanos, aqui a sua epístola, a justificação pela fé. Então nós somos justificados primeiramente pela fé em Cristo, Senhor e Salvador. Nós somos justificados pela fé. Depois de ter provado que todas as tentativas dos judeus de alcançar a justiça pela obediência à lei fracassaram, o apóstolo aqui agora aponta o caminho providenciado por Deus para que todos sejam judeus
seja gentis, que os gentis e aquele povo não judeu somos nós, toda a raça humana que não nasceu em Israel, então somos nós os gentis, ou seja, aqueles que fomos alcançados devido à graça e à misericórdia de Deus, amém? Então, foi providenciado aqui por Deus para que todos, queridos, toda a raça humana, não somente os judeus, mas toda a raça humana, pudesse ser alcançado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Recebam a salvação. Então, o sacrifício do seu Filho amado, Jesus, do Filho de Deus, isso não significa que Deus tenha passado por cima das suas próprias leis, não. Deus não fez isso para redimir o ser humano. Pelo contrário, o seu plano de salvação só foi eficaz porque o Senhor Jesus cumpriu todas as exigências da lei sem falhar em nenhum ponto sequer, como está em Isaías 42, 21, que diz: o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, agradeceu pela lei e o fez glorioso. Então cumpriu aquilo que Deus tinha determinado que teria que ser cumprido. E por esse motivo, ele pôde, queridos, assumir o nosso lugar e pagar o preço das nossas transgressões com o seu próprio sangue, em Isaías 53, no verso 5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, foi através do sacrifício de Jesus que todos nós, meus amados, pudéssemos hoje chegar diante de Deus com a face descoberta, quando nós estamos nele, quando nós temos o Filho, quando nós cremos nele, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, quando nós se submetemos à sua palavra e ao próprio Deus, e assim seguindo seus ensinamentos. Então nós estamos o quê? Seguindo o plano original de Deus para a raça humana. Então esse é o primeiro passo, porque, portanto, quem nele crê alcança a vida eterna. Esse é o primeiro pilar que eu compartilho com vocês na mensagem de hoje. E o nosso segundo pilar de hoje que eu falei aqui de 5 pilares. 5 pilares. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 28, que diz assim, capítulo 26, Mateus, Evangelho de Mateus. Se você pegar sua Bíblia aí para você acompanhar, fique atento. Mateus, capítulo 26, verso 28, que diz assim, que é o segundo pilar. O segundo pilar para a nossa salvação, para um plano de salvação, é a expiação de Cristo na cruz, o sacrifício de Jesus no Calvário. Salvação sem Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Então o propósito de Deus era enviar seu Filho para fazer a expiação pelo pecado de toda a raça humana. Então a expiação de Cristo na cruz, o sangue aspergido, o sangue precioso que nos lavou e que rasgou o véu para que todos, o véu se rasgou, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado, trazendo reconciliação entre os homens com Deus. Então, a expiação, isto é, o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão do pecado, para o perdão dos pecados de toda a raça humana. Então esse aqui é o segundo pilar, que está em Mateus 26, 28, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Então, meus amados, vou pegar aqui na minha versão atualizada, quero meditar nesse texto também, aqui em Mateus 26, 28, que diz dessa versão aqui atualizada: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue
que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Portanto, é o sangue de Jesus, irmãos, que fez isso por nós. Então aqui, nós vemos aqui o sangue que garante a aliança feita por Deus. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que Deus fez, o povo de Israel, junto ao Monte Sinai, foi também garantido pelo sangue de animais, como está no Êxodo 24, no verso 8. E Jesus está fazendo aqui uma nova aliança, como está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 25. E também lá em Jeremias 31, no verso 31 ao 34. E também garantido, ou seja, garantida pelo seu próprio sangue, como está em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, do verso 14 ao verso de número 15. Então, a expiação de Jesus, o sangue de Jesus fez a expiação pelo nosso pecado, sacrifício perfeito, vivo e agradável a Deus em nosso lugar. Esse é o segundo pilar. Terceiro dos 5 pilares que eu falei aqui, meus amados, a necessidade do arrependimento e da fé em Jesus Cristo para a salvação. Em João, capítulo 3, verso 16, diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, aqui a necessidade do arrependimento para a salvação. Há também a necessidade de arrependimento para a salvação. Aqui o interior de Deus se revela nesse versículo, pois mostra porque que ele se dispôs a dar o seu amado e único filho para ser sacrificado. Olha isso, seu amor pela humanidade. Esse amor não consiste em um simples e vulnerável sentimento, ao contrário, é sacrificial. Antes mesmo de ter criado a humanidade, o nosso Pai, o nosso Deus, já havia providenciado a salvação, preordenando Jesus como o Cordeiro que havia de morrer por todos, como está em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, que diz: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, meus amados, desde a fundação do mundo, Deus já tinha premeditado, Deus já tinha preparado um plano para nos salvar, para nos remir, e foi-lhe permitido, perante a grande tribulação, o nosso Deus dará permissão ao anticristo para perseguir e tirar a vida de muitos fiéis. Ele destruirá os seus corpos, mas não a sua fé. Nessa época não haverá falsos cristãos, como existe nos dias de hoje, pois não será possível ficar escondido. Todos terão de escolher um lado, ou servirão a Deus, ou servirão a Satanás. Os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, adorarão o anticristo, pois darão crédito às suas mentiras e rejeitarão o Senhor Jesus. Portanto, muitos amados vão adorar a mentira e não vão seguir o caminho da verdade. Muitos não vão. Ou seja, que imenso passo de fé, meus amados, quando nós cremos na verdade, cremos em Cristo. Afinal, antes mesmo de os homens esboçarem a intenção de crer, Deus já havia dado a oferta pessoal por eles. Olha o que Deus fez por nós. Antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós imaginarmos, Deus já tinha preparado. Portanto, tudo vem de Deus. Isso nós temos que entender que não vem, a fé não vem de nós mesmos. Não vem, a fé vem do próprio Senhor. Antes mesmo de os homens esboçarem a intenção de crer no Senhor Jesus. Antes, Deus já havia dado a sua oferta pessoal por cada um de nós. Sabe para quê?
para que o homem não venha se vangloriar. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco lá em Efésios, também sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, meus amados, não é nossa, mas vem dele. Tudo vem dele, é ele que nos dá, é ele que nos dá a fé, é ele que nos dá os dons, é ele que nos dá os frutos, é ele que nos dá a salvação, é ele que nos dá a reconciliação, é ele que nos dá libertação, transformação, mudança de vida, é tudo ele. Vem tudo dele, para ele, é dele, para ele. Então não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Então entenda, nós não podemos se vangloriar de nada. Nada, queridos, nada. Porque tudo vem de Deus, tudo foi ele que preparou, tudo foi ele que predestinou, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para que hoje nós estivermos aqui, falando dele, para a glória dele, para o louvor dele, o poder é dele, a honra é dele, a majestade é dele, tudo é dele, tudo é dele. Não há nada meu, nada seu, tudo é dele. O que nós podemos é se deleitar sobre tudo isso, do favor e graça e bondade e misericórdia que Deus derrama sobre as nossas vidas. Amém? Então, meus amados, nada vem de nós mesmos e tudo vem do Senhor. Portanto, a sua oferta aqui, principalmente, Deus já havia dado a sua oferta pessoal por cada um de nós. Isso significa que, embora odeie o pecado, ele ama a alma do pecador. Deus ama a sua alma. Deus abomina o nosso pecado. Deus ama a nossa alma, mas Deus abomina o nosso pecado. Deus não tem prazer no nosso pecado. Amém? Então, aqui nós vemos aqui, ele ama a alma do pecador de modo intenso, sincero, espontâneo e irrestrito. Diante disso, o Todo-Poderoso, nosso Deus, merece reverência e temor pela sua capacidade de amar, embora a maioria das pessoas o despreze por estar perdidas e descrente que não creem. Mas o nosso Pai não somente ama a humanidade, como também luta continuamente para resgatá-lo para si. O propósito de Deus, meus amados, é resgatar a humanidade para Ele. Porque Deus deu ao ser humano, eu sempre costumo falar claramente, corpo, alma e espírito. E claramente, a alma, nós temos que decidir o destino dela. Se ela vai para o Senhor ou se ela vai para o inferno. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Ou sobe ou desce. Então, nós temos que entender que a nossa alma, ela é disputada por Deus, mas ela também é disputada pelo diabo. Olha, entre Deus e o diabo. Deus dá ao ser humano o direito de escolher o caminho que ele quer que a sua alma vá. Então veja o tamanho da valiosidade que vale, da preciosidade que vale a nossa alma. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, mas a alma cabe a eu e vocês. Cabe a cada um de nós decidirmos qual é o seu destino. Se voltar para o Senhor ou se vai para o inferno. Vai para o céu ou vai para o inferno. É os dois caminhos da nossa alma. E entenda, meus amados, que não é só por um período de tempo, é para a eternidade. É o que diz a Bíblia. É para sempre. Já era. Se for para o inferno, já era. Se for para o céu, está na glória, está na graça do Pai, está no plano original de Deus. Agora cabe cada um de nós escolher o destino que a nossa alma irá. Amém? Então, para que todos aqueles que nele crêem, ou seja, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, logo se concretizaria, e não apenas em prol de um pequeno rebanho de Israel. Não foi só esse o plano, era o plano de Deus. Mas Deus tinha algo maior. Sabe por quê? Mas também por todos os povos, sem exceção. No entanto, para que o ser humano tome posse, da vida eterna, é necessário crer plenamente em Jesus, o Messias. Isto é, precisa se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito, em absoluta submissão e fé.
Aqueles, porém, que rejeitam a perfeita oferta de Deus e ignoram a maior prova de amor, bem como os mais sublimes atos de fé feitos pela humanidade, perece eternamente, como está em Mateus 10, 28, que diz: e não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Principalmente aqui se fala, meus irmãos, a nossa alma, mas também o corpo, que seria com certeza o corpo glorificado. Então aqui o inferno, muitas vezes diz que o inferno é aqui na terra. Quantas vezes você já ouviu falar? Quando nós vivíamos na ignorância, eu também pensava, eu acho que o inferno é aqui mesmo, porque você passa por tantas batalhas, tantas lutas, mas essa não é a verdade, não é o que a Bíblia diz. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra, que aqui se faz, aqui se paga. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas na verdade cada um começa a colher nesta vida o bem ou o mal que a pratica. Se você vive praticando o bem, você vai colher o bem. Se você pratica o mal, você vai colher o mal. Não é assim? Então, é a lei da semeadura do que nós plantamos. É o terreno que nós plantamos. Se nós plantamos discórdia, nós vamos colher discórdia. Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Então veja a diferença. Então, é aquilo que nós praticamos, o que nós plantamos. Se é o bem, nós vamos colher o bem. Se é o mal, nós vamos colher o mal. E outra coisa, que amados, quem vive sem Deus neste mundo passa por grande sofrimento, mas em nada se compara ao inferno, meus amados. Nada se compara ao inferno, pois lá o fogo não se apaga, é o que diz a Bíblia. O fogo lá não se apaga. Tem no Evangelho de Lucas, vai nos contar claramente sobre esse tema lá do homem rico e o Lázaro. Lá o fogo não se apaga. Lá o fogo não, nem sequer um segundo de paz, mas sim de tormento, de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, de... Bem, a pessoa não tem paz, é o que diz a Bíblia, amém? Pois lá o fogo não se apaga e o tormento é terrível. A vida não acaba com a morte física, como as pessoas acham. As pessoas acham, não, morreu aqui, já era. Está enganado, não é o que a Bíblia diz. A vida aqui ela é curtinha aqui na Terra. A estimativa do brasileiro é cerca de 70 a 80 anos no máximo. Passando disso, a Bíblia diz que é em média 70 anos, mas a estimativa brasileira pegando aqui em média 70 a 80 anos. Passando disso, meus irmãos, é muita graça. É muita graça de Deus sobre as nossas vidas. Então o que acontece? É pequena. Mas Jesus prometeu um governo de até 1000 anos. Jesus prometeu um governo de 1000 anos, de até 1000 anos. Então, é milênio, é muito tempo. E depois disso, a Bíblia vai dizer que não existirá mais sofrimento, não existirá mais dor, nem choro. Então, nós temos que escolher o caminho, o lugar que nós devemos ir após a morte. Portanto, entenda que há sim uma vida após a morte. Não estou falando de espiritismo, não. É o que a Bíblia diz. Tem um plano. Não é purgatório, como dizem algumas falsas religiões. Não é... Tem outras religiões, né, que diz, nada contra as religiões, mas a gente tem que falar o que a Bíblia orientar, o que a Bíblia nos orienta a falar. Que algumas dizem que é assim, não existe mais... se eu vivo uma vida boa aqui, se eu faço bem aqui na terra, eu vou viver também uma vida boa lá depois da morte. Isso é mentira do diabo. Não cai nesse laço, não. Porque é muita mentira que tem por aí. Não lê a Bíblia por completo, são só versículos isolados. E aí leva as pessoas a viver aprisionadas, cegadas. Não meditam na Bíblia, não conhecem a Deus de verdade. Portanto, é bom nós chegarmos ao arrependimento para que nós possamos conhecer a verdade. Amém? Então, meus amados, continuando aqui. Como alguns imaginam, pois a alma é imortal. A alma é imortal, a alma não morre. É o que a Bíblia diz, a alma do ser humano ela é imortal. E o ser humano acha que nós não temos vida eterna. Temos vida eterna com certeza. Ou com Cristo.
ou no inferno, no largo de fogo, no largo de sofrimento. Não existe outro caminho, são esses dois. É vida eterna com Cristo e vida eterna no inferno. Sem outro atalho. Vou direto ao ponto, sem colocar ponto vírgula. É direto ao assunto. Essa é a verdade que a Bíblia diz. Portanto, assim, ou ela vai viver eternamente no céu com o Senhor Jesus, ou será lançada no inferno junto com Satanás. Está em Lucas capítulo 16, no verso 22 ao verso 24, que diz assim, verso 22 ao verso 24, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Verso 23, no inferno, ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E verso 24, e clamando disse, Pai Abraão, isso aqui é o rico, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o caminho é esse. Ou é vida com Cristo, ou é vida no inferno. Não tem outro caminho. Você já deve ter ouvido que diz que todas as religiões levam a Deus. É mentira. Todas as religiões que não é... Eu vou falar claramente. Todo caminho que não é Cristo. Eu não vou nem falar de evangélicos. Eu não vou falar de protestantes, daqueles que creem em Jesus. Eu vou falar que é Cristo, porque aquele que é protestante crê em Jesus, que é Senhor e Salvador, e segue os seus ensinamentos. Aquele que é evangélico, ele crê que Jesus é Senhor e Salvador, ele segue os seus ensinamentos. Aqueles que são bem, que professam Jesus, mas seguem, porque estão muitas placas. Crê que Jesus é Senhor e Salvador e segue os seus ensinamentos, renuncia o pecado, vence o mundo. Esse é o caminho que leva à salvação. Mas eu vou agora falar, irmãos, de um modo geral. Todas as religiões que dizem que levam a Deus, a levar as pessoas todas para o inferno. O único caminho é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se a Bíblia está dizendo isso, que Jesus deixou isso para nós, eu não posso seguir outro caminho, não posso seguir alternativas. Esse negócio de dizer que todas as religiões levam a Deus, que existe, primeira coisa que as pessoas falam, meias verdades. Só existe um Deus. O mesmo que você serve é o mesmo que eu sirvo. Isso é minha verdade. Porque existe um Deus falso, que as pessoas, a própria Bíblia diz que o Deus desse mundo é o dinheiro, é Satanás, é as riquezas, é o engano. Então o que acontece? Isso aí leva ao verdadeiro Deus, que é o Deus vivo? Não leva. Leva as pessoas para o inferno. Então a Bíblia vai dizer claramente que só existe lá na carta aos Hebreus, como só existe um Deus, também só existe um mediador entre os homens e Deus, ou entre Deus e os homens. Cristo Jesus, esse que foi morto, crucificado, mas também ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, a obra de Cristo na cruz foi que fez a expiação, quando nós meditamos aqui na nossa segunda coluna. Na nossa segunda coluna que nós estamos falando aqui, em 5, que eu falei aqui desde o início, 5, sobre a salvação eterna. Amém? Então, meus amados, não se engane pelas minhas verdades. Se você conhece a verdade, você não vai seguir esse caminho de morte eterna. Amém? Homens usados pelo diabo pode matar o corpo, porém só Deus tem o poder de salvar ou de lançar uma alma no inferno. Veja bem, homens usados pelo diabo pode matar o corpo. Você vê que acontece os assassinatos? Homens usados pelo diabo pode matar o corpo, porém só Deus tem o poder de salvar ou de lançar uma alma no inferno. Só Deus. Veja que a soberania é sempre de Deus. A soberania é sempre do Altíssimo, do Eterno.
do grande eu sou, do grande Yahvé, do grande Adonai, o grande Elion, o grande El Shaddai Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o poder é todo de Deus. O poder é todo de Deus. Só Deus tem o poder de salvar ou de lançar uma alma no inferno. Por isso, é ao Todo-Poderoso que nós devemos temer e não o diabo. Muitas pessoas têm medo do diabo. Nós não temos que ter medo do diabo, queridos. Nós temos que ter, queridos, principalmente, é temor a Deus. É temer, não é ter medo de Deus, é temor. Temor significa respeito, reverência, que sabe que Deus é santo e Ele é soberano. Portanto, nós temos que ter reverência, temos que ter temor no nosso coração, porque Deus, Ele é soberano. Não devemos temer ao diabo. Quando o diabo ele tenta nos destruir, nós só apenas apresentamos a palavra dele, só podemos se submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E é Deus que luta por nós, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Portanto, meus amados, não tenha medo do inimigo. Tenha temor do seu coração com o próprio Deus, o Altíssimo, o Eterno, o grande eu sou, que criou todas as coisas. E Ele sim merece todo o nosso temor, toda a nossa reverência. Amém? Cada um escolhe, queridos. Escolhe em vida o lugar onde vai passar a eternidade. Então, somos nós que devemos escolher o caminho que nós devemos seguir. Amém? Quarto, falei aqui do terceiro, vou falar do quarto. O quarto pilar do caminho da salvação. O quarto. Vamos lá. A verdade sobre a salvação. A verdade sobre a salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e verso de número 9. A verdade sobre a salvação. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se glorie daquilo que faz. Por isso que a salvação não é por mérito humano, é tudo vem de Deus. Primeira coisa que nós vamos meditar, verso 8: isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é mérito exclusivo do Senhor, ou seja, do Altíssimo aos homens, do nosso Deus aos homens. Isso significa que não há nada que o ser humano possa fazer por si mesmo para ser ou para merecer a vida eterna. Não tem nada que o ser humano possa fazer para comprar a salvação. Ele pode ter todo o dinheiro do planeta. Ele pode ser um homem bem... Vamos pegar aqui um caso aqui, Elon Musk. Ele é um homem que tem tanto dinheiro que ele pode comprar um continente americano. Ele tem tanto dinheiro que ele pode comprar com as suas riquezas o continente americano. Mas uma coisa ele não pode: se ele não se arrepender, se ele não confessar Cristo como Senhor e Salvador, se ele não renunciar ao pecado e viver uma vida reta ao Senhor, o dinheiro dele, o galardão dele já está aqui na terra. Estou usando aqui como exemplo. Nada contra quem tem dinheiro. A Bíblia diz que se você é uma pessoa bem sucedida, você pode pegar as riquezas para abençoar os pobres, você pode fazer muitas coisas para abençoar as pessoas, para abençoar a sua família, para abençoar o seu próximo, e você pode ser mais bem sucedido ainda. Foi para isso que Deus deixou tanta riqueza, ouro, prata, tudo, e Deus deu que sabedoria ao homem para que ele possa ser bem sucedido na sua vida. Amém? Então, o problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Eu usei aqui, nada contra aqueles que têm dinheiro, pelo contrário, que Deus continue te abençoando, que você possa ser um abençoador da obra do Senhor, para que possa também alcançar mais vidas, que mais pessoas possam viver uma vida mais digna. Isso, sim, é algo que a gente tem que realmente louvar a Deus, que Deus realmente possa tocar nos corações que têm muito dinheiro, para abençoar a vida daqueles que não têm.
Amém, amados? Portanto, somente a fé é capaz de fazê-lo alcançar este tesouro. A fé, este poder extraordinário que opera em nós por meio do Espírito Santo e que nos faz tocar as mãos do eterno, do nosso Deus, e tomar posse da sua maior dádiva, ou seja, o céu, a salvação. Assim, tanto a fé quanto a salvação são atos do próprio Deus, em favor dos homens, em favor do homem. Romanos 3:24 vai dizer assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo aqui ele volta ao assunto principal da sua epístola. Ele diz aqui: a justificação pela fé. Depois de ter provado que todas as tentativas dos judeus de alcançar a justificação, a justiça pela obediência à lei fracassaram. Nós vemos aqui que fracassaram. Eu meditei isso aqui lá logo no início, quando nós começamos o texto. Portanto, é justificação pela fé. Todo aquele que realmente crê no Senhor Jesus, crê na cruz do Calvário, crê no sacrifício de Jesus, ele é alcançado por meio da fé, e isso vem de Deus. Amém, amados? E o quinto, falei 5 pilares para nós alcançarmos a salvação, entendermos o propósito de salvação que nós precisamos entender, que Deus tem toda para a raça humana. Quinto, Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Olha que a palavra de Deus vai dizer. Evangelho de João, capítulo número 1, verso de número 12. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. Olha que a palavra de Deus vai dizer: mas a todos quanto receberam, dou-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aqui nós já observamos, aqui, meus amados, a bênção da salvação. Eu falei de 5 pilares. Vou repetir, agora recapitulando. Primeiro, a verdade sobre o pecado, Romanos 3:23. Segundo, a expiação de Cristo na cruz, Mateus 26:28. Terceiro, a necessidade do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quarto, a verdade sobre a salvação, Efésios 2, verso 8 e verso 9. E quinto, a bênção da salvação. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. Todos aqueles que nele crê, todos aqueles que crê, dá o direito de se tornar filhos e filhas de Deus. Aqui nós vemos aqui, irmãos, o DNA do Pai. Aqui nós vemos aqui o DNA de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos concedeu o poder de nós termos esse mesmo privilégio, honra e dignidade por meio do seu nome. Olha isso. Portanto, a família do Altíssimo, a família de Deus, jamais deixa de receber filho dentre todas as nações, povos e gerações. Todos. Apocalipse 7, verso número 9 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Veja como Deus ele é misericordioso quando vai falar aqui. Se você pegar Apocalipse do verso de número 9 ao verso 14, Apocalipse 7 do verso 9 ao verso 14, a grande multidão são os mártires que vieram da grande tribulação, os quais, por não negarem a sua fé no Senhor Jesus, pagarão com a própria vida. Muitas pessoas, quando chegar na grande tribulação, que vão dizer não para a besta, para o falso profeta e para o anticristo, muitas delas vão ser
mortas, mas somente o corpo. Entenda isso, é o que diz a Bíblia. Os quais, por não negarem a fé no Senhor Jesus, pagarão com a própria vida. Esses mártires não tem nada a ver com a igreja arrebatada. Entenda, não tem nada a ver com a igreja que vai ser arrebatada. Não tem nada a ver. Eles não estarão assentados, mas de pé. Ou seja, levarão palmas nas mãos e não terão coroas nem tronos. A igreja glorificada já estará no céu, antes da honra da provocação, como está no capítulo 3, no verso 10. Porque será digna de escapar de todos os terríveis tragédias que vão suceder, que está em Lucas 21, 36. Contudo, essa grande multidão passará pela grande tribulação, pois desprezou a advertência do Senhor Jesus, quanto à vigilância em Mateus 24, 44. Essas pessoas foram deixadas para trás por não terem dado a importância à proximidade do arrebatamento, e por isso não se prepararam exatamente como aconteceu no tempo de Noé, em Mateus 24, 38 ao 39. Então é a falta de vigilância que muitos vão ficar para o castigo. Muitas vão ficar para a grande tribulação aqui. Muitas vão ficar por falta de vigilância. Ah não, vou permanecer. Hoje abandonou Jesus e vai cair no pecadinho. E Jesus diz, eu vou ler esse versículo. Deixa eu ler esses versículos para nós fechar aqui. Apocalipse 3:10 diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a primeira aqui nós já observamos que muitos, amados, vão passar por devido à falta de vigilância. E também aqui em Lucas 21, 36, que diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha isso aí, como Jesus nos alertou, e ele deixa bem claro aqui na sua palavra que nós devemos ficar vigilantes tudo o que está acontecendo. E ele diz também, essa grande multidão aqui que passará pela grande tribulação, pois desprezou as advertências do Senhor Jesus enquanto a vigilância, em Mateus 24, 44, que ele diz assim, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não espera, a hora que não está pensando, não está imaginando, não está vigilante. Então Jesus deixou claramente sobre isso, sobre nós permanecermos vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá. E aqui em Mateus 24, 38 ao 39, também vai falar, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, então, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando para nós é vigilância. O que Jesus está falando para nós é que nós devemos, amados, estar cada vez mais vigilante para o que vai acontecer. Porque o que acontece? A rejeição dos judeus a Jesus Cristo, o Messias. O que aconteceu? Proveu a mensagem de salvação a toda a humanidade. Então tinha um propósito de Deus. Quando Jesus veio para os céus, aí eles fizeram uma escolha, escolheram as trevas, escolheram Barrabás e não a luz. Barrabás representava as trevas, o inferno, e Jesus representava ali o único caminho de salvação para os judeus. E quando Pilatos falou, escolhei a quem? A Barrabás
Ô Jesus de Nazaré. O que eles disseram? Barrabás. E Jesus de Nazaré, o que eu faço com ele? Crucifique-o. Portanto, o seu povo disseram não para o próprio Messias. E pela misericórdia de Deus, como Deus conhece o coração humano, eu e vocês somos alcançados pela essa graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, porque é o propósito de Deus. E se você pegar a carta aos Romanos no capítulo 11, Paulo fala sobre isso também. Paulo também fala sobre isso. Então, meus amados, pela misericórdia de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, eles rejeitaram Jesus, o Messias. E aí Deus proveu o quê? A mensagem da salvação a toda a humanidade, toda a raça humana, toda a humanidade. Assim, em todas as épocas, pessoas que não são descrentes, pessoas que não são descendentes, perdão, eu falei descrente, perdão, que não são descendentes naturais de Abraão, que não fazia parte da promessa, como o povo de Israel, mas tem se rendido à fé genuína no enviado de Deus e passam pela experiência do novo nascimento e recebem o direito de se tornarem filho de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 14, verso 15, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no verso 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção do Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Portanto, nós somos adotados através de Jesus, e nós recebemos o selo, que é o Espírito Santo da verdade, e nós podemos se chegar diante do Senhor com ousadia, que somos filhos de Deus. Amém, amados? Portanto, Deus tinha um plano maravilhoso para nós, nos trazendo salvação por meio do seu Filho. Portanto, a crença de que todos são filhos de Deus, isso é uma meia-verdade. Só se torna filho quem recebe o Filho como seu Senhor e seu Salvador. Aqueles que não receberam não são filhos, são criaturas. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Então, inclusive aqueles que estão caídos no pecado não têm fundamentos. Inclusive aqueles que estão caídos no pecado não têm fundamento. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Se eu entreguei minha vida a Jesus, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós continuamos na prática do pecado, nós não temos comunhão com Ele. E isso prova que nós não somos filhos de Deus, mas nós somos filhos do maligno. Então, meus amados, para nós terminarmos aqui, eu falei sobre 5 pilares para nós alcançarmos a salvação, entendermos o plano de Deus, o propósito de Deus, e precisamos agora colocar ele em ação. Primeiro, eu falei a verdade sobre o pecado. Segundo, a expiação de Cristo na cruz. Terceiro, a necessidade do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Quarto, a verdade sobre a salvação. E quinto, a bênção da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, pega novamente, vai pausando o vídeo, volta lá. Se você aqui que nos acompanha pelos podcasts Spotify, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha pelo TikTok, você que nos acompanha pelo YouTube, às 8 da noite, lá no canal do YouTube, o Mensageiro do Reino, aqui com o evangelista João Mesquita, você vai lá, se inscreve lá no canal, lá você vai pausar, você vai assistir o vídeo bonitinho, vai tirar dúvidas, vai pegar a sua Bíblia, vai acompanhar versículo por versículo. Isso vai te ajudar demais a crescer na fé e que você possa realmente receber isso no seu coração, que você possa entregar sua vida a Jesus, que você possa entender que o propósito dele, o propósito de Deus, era para nos salvar, para a honra e glória do Senhor. Amém?
Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa dádiva, por esse momento tão precioso aqui de mensagem da palavra de Deus, compartilhando com cada um daqueles que querem ser alcançado, com cada um daqueles que querem ser fortalecido. E esse é o propósito de Deus na sua vida, para que nós continuemos aqui, amados, compartilhando com cada um de vocês a mensagem de salvação, para que todos venham a ter o conhecimento da verdade e possam ser salvos. Amém? Vamos agradecer? Pai, graça nós te damos, Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos, Pai. Venha o teu reino, faça em nós o teu querer, faça em nós a sua vontade. E nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias. Queremos te agradecer, Senhor, pelo esse imenso amor. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, Senhor, que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós podemos crer, Pai, na certeza de um plano que o Senhor preparou para nós. Nós podemos crer, Senhor, que tudo foi o Senhor que criou para nós, para que nós, Senhor, chegamos hoje, Pai, aqui diante de Ti. E chegamos também, Pai, diante do Senhor, Pai, quando nós fomos arrebatados dessa terra, ou que nós partimos para a glória, Senhor, sabemos que nós temos um plano, Pai. Nós temos um lar celestial, nós teremos graça, Pai, um lugar de bênção, um lugar de paz. E assim, Pai, esse é o momento maravilhoso, Senhor, que nós temos, ó Pai, e nós cremos, Senhor, nessa verdade por meio do seu Filho amado Jesus, e nós te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Pai, confessamos, Senhor, as nossas culpas, confessamos, Senhor, que nós somos pecadores, e nós te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, e que o Senhor, Pai, nos lave com o teu sangue, que o Senhor nos cubra, Senhor, com o sangue de Jesus. Nós submetemos a Ti, Pai, nós resistimos ao maligno, Senhor, e que o Senhor é que luta por nós. Nós oramos pelos aqueles que nos perseguem, nós oramos por aqueles que nos odeiam, nós oramos, Senhor, por aqueles que querem o nosso mal, e nós pedimos, nós abençoamos. Senhor, tenha de misericórdia também, alcança elas, cada um delas, traz a ela o arrependimento, Pai, traz a ela a transformação de vida, e que o Senhor, Espírito Santo, tem liberdade aqui, Senhor, para operar em nós, trazendo mudança no nosso coração, mudança, Pai, na nossa mente, trazendo transformação, trazendo, Pai, reconciliação com o Senhor. É isso que nós já te louvamos, é isso que nós já te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. E que o teu amor, Senhor, seja derramado sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Vocês digam amém. Que Deus te abençoe, e obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar sempre aqui acompanhando as mensagens. Se você entrou agora, você pode ir aí nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, você pode ir também às 8 da noite lá no canal do YouTube, lá, o Mensageiro do Reino, com o evangelista João Mesquita. Você pode acompanhar detalhe por detalhe, se inscreve lá, comenta, dá o seu joia, para que o canal possa alcançar cada vez mais pessoas. O intuito dessa mensagem é salvação. O intuito dessa mensagem que Deus traz aqui cada dia, usando a minha vida, é para que mais pessoas possam conhecer a verdade e que elas possam ser salvas pelo poder da palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha trazer a cada um arrependimento e mostrar o caminho que nós devemos seguir, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a você que nos acompanha por todas as plataformas. Um grande abraço. Em nome de Jesus, fica na paz, que Deus te abençoe.